Olá, como estão? Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Leonardo Gandolfo, eu vou fazer aqui a mediação, né, da conversa entre a Marta Nouil e o Tiago Rodrigues, por ocasião do lançamento do livro editado pela 34, né, By Heart e Outras Peças, o livro do Tiago. Muito feliz, né, de estar aqui participando e vou fazer uma rápida apresentação, né? O Tiago Rodrigues, né, dramaturgo português, encenador, tem uma longa, apesar de ser muito novo, tem uma longa carreira já no teatro, escreve peças, dirige. Desde 2015 até esse ano agora, ele é diretor do Teatro Nacional, né, Dona Maria, português, e a partir do ano que vem ele vai ser o diretor do Festival de Avignon, né, do grande Festival de Avignon, o primeiro diretor não falante do francês, né. Tiago escreveu inúmeras peças, né, By Heart, Três Dedos Abaixo do Joelho, Bovary, e a última, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, né, que estreou em 2020, no meio da loucura da pandemia. Obrigado, Tiago, né, por estar aqui. E a Marta, atriz de teatro, TV, cinema, não é? Fez inúmeros filmes, encenou inúmeras peças, entre esses filmes, O Vermelho Russo, não é? Que ela também escreveu a partir, né, do texto dela, e é autora também do livro de poemas O Que Ela Quer. Então, bem-vindos, né? Que nossa conversa comece agora, e eu passo a palavra para a Marta, né? Tiago, bom, primeiro eu queria contar que a última peça de teatro que eu assisti antes do mundo acabar temporariamente, do mundo pausar, foi By Heart, e era uma quinta-feira no Teatro da FAAP, e eu fui uma das 10 pessoas que ocupou o palco. Fiquei em pânico quando vi uma coisa de teatro interativo, assim, não sabia muito do Tiago, e foi uma experiência maravilhosa que depois foi um sopro interno, assim, que ficou ecoando durante muitos meses, que eu fiquei trancada em casa falando que bom que eu vi a peça, que bom que eu fiz a peça. E aí foi muito legal ler o livro e tendo visto essa peça antes. A primeira pergunta que eu queria fazer, Tiago, é o seguinte: pelo que eu entendi, né, você é um cara que escreve para atores específicos, né, pensando em atores. E a partir de ensaios, acho que você vai com um pré-texto para os ensaios, e a partir do começo dos ensaios você volta, escreve. Eu entendi que é esse mais ou menos o seu processo. E o que torna tudo muito específico, né? Porque você escreve o texto para aqueles atores que estão ensaiando naquele tablado, naquela estação, naquele inverno, naquele verão. Isso tudo forma uma coisa muito específica daquele momento. A partir do momento que o texto é publicado, sobretudo em outro país, claro que não deve ser a primeira vez que isso acontece, você fica aberto à possibilidade de outras pessoas encenarem esses seus textos, né? Inclusive, depois a gente conversa sobre direitos autorais, que eu fiquei bem interessada. E como que é você ter uma coisa que é tão específica para um grupo de pessoas na mão perigosa de outras pessoas, né? Que podem ir para caminhos totalmente diferentes e que não tiveram nada a ver com aquele momento da concepção. Em primeiro lugar, oi, obrigado pelo convite, obrigado, Leonardo, por esta conversa, obrigado, Marta. É um prazer reencontrarmos depois de já nos termos encontrado brevemente em palco, mas nesse que também foi para mim o último espetáculo antes antes do mundo acabar durante algum tempo, temporariamente. E que foi curiosamente também o espetáculo By Heart, com que eu regressei ao mundo em junho de 2020, uns meses depois, quando em Lisboa foi possível abrir os teatros de novo. Foi com esse espetáculo.
depois os teatros voltaram a fechar e entretanto, voltei agora a apresentar o espetáculo. Cheguei ontem de Nova Iorque, onde estive a apresentar o espetáculo de novo, e façam um público o público do BAM em Brooklyn, que na sua grande maioria estava a ver um espetáculo pela primeira vez desde que o mundo terminou temporariamente. Então tem sido um espetáculo também marcado muito, como todos, mas este que é um espetáculo que reclama muito a presença do público, o encontro num espaço, também é sobre isso, sobre estarmos juntos. Um espetáculo muito marcado sobre este tempo em que não pudemos estar juntos e os pequenos momentos de reencontro que tivemos e aquilo que se espera que seja agora um reencontro gradual e cada vez mais feliz e mais livre. Queria agradecer também à Editora 34, claro, por ter lançado nesta aventura completamente irresponsável de publicar teatro, e também, claro, ao MIT que se associa a nós nesta conversa e que já está associado também a nós, por estarmos aqui a recordar precisamente que foi na MIT que a última vez que estive no Brasil e a última vez que apresentei trabalho no Brasil e que de alguma forma estivemos em conjunto, estivemos em contacto, este trio que está agora aqui virtualmente à distância a conversar. Sobre a questão dos textos, é verdade que eu escrevo muito durante o processo de trabalho, escrevo gradualmente, escrevo até o mais tarde possível. Tenho uma certa reputação entre os atores de criar algumas situações de adrenalina aumentada por escrever na semana da estreia, escrever ainda cenas e mudar cenas e diálogos. Muitas vezes eu não chego sequer com um pré-texto, ou seja, algumas vezes eu tenho algum material de texto e outras vezes eu chego no primeiro dia de ensaios, como vai acontecer para a semana, quando começar a ensaiar uma nova peça, em que chego com bastante pesquisa, com entrevistas, fragmentos de livros que li, coisas que quero partilhar, mas sem uma linha sequer escrita, e com uma vontade de iniciar um debate que às vezes se inicia também com algum material de texto, mas que é só lenha para a fogueira, como nós dizemos em Portugal, ou seja, é material para queimar, para nos aquecer, mas não é necessariamente esse texto que eu levo nos primeiros dias de ensaios, texto que eu gostaria de ver em palco. Eu acredito sempre que um mau texto pode dar um ótimo ensaio, e isso é uma coisa que me liberta para escrever para os ensaios, porque sei que, por vezes, quando chego com um texto mais conseguido, mais feliz, que me satisfaz, é ótimo, mas às vezes quando levo um texto muito frágil, muito mal construído, mal desenhado, mal pensado, o ensaio é brilhante, porque o debate pode ser interessantíssimo à volta desse material. E então eu fui construindo a minha forma de trabalhar, que não é propriamente um método, mas tem alguns princípios, muito à volta desse gesto da escrita. Eu escrevo para os atores, para que os atores possam ler, dizer o que pensam, para que eu possa reescrever, para que traga esse material reescrito, para que depois de novo os atores possam ler e dizer o que pensam e se calhar já experimentar algumas coisas, e depois quando experimentamos temos ideias e eu quero reescrever de novo aquele material e transformo um pouco aquela cena por causa de algo que um ator descobriu, e como faço isso progressivamente, a certa altura o que acontece é que as primeiras cenas de um espetáculo já estão montadas, já estão de pé, por assim dizer, já estão erguidas, já estão fora da mesa, os atores já as conhecem de memória, já as fizeram 20, 30 vezes, já estão a traçar um caminho para aquilo que é a sua presença na peça, e eu já posso escrever para a construção, a interpretação dos atores. Ou seja, já não escrevo apenas para ti, Marta, para ti, Leonardo, atores que eu conheço, por exemplo, imaginando o que vão fazer, mas eu já posso escrever sabendo como é que tu, Marta, pegaste neste texto e como é que o estás a trabalhar e que ideias tiveste e como é que estás a interpretar, e de repente a tua forma de fazer essa parte do texto que já existe vai ditar também como é que eu vou escrever a parte que falta. E dito assim parece um pouco caótico, e mas é também a possibilidade dos atores influenciarem a escrita
não apenas pelas suas opiniões, mas já pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade, deixando-se atravessar pelo texto e sabendo que se é assim que vais fazer o primeiro ato, então eu vou escrever um terceiro ato diferente do que eu imaginava escrever. Porque agora descobrir coisas que já não preciso de escrever. A forma como estás a interpretar determinada personagem é tão contida, é tão sobre não mostrar emoção, que eu vou, afinal, escrever um terceiro ato que é muito mais explosivo, que eu imaginaria que, se calhar, até era exagerado, mas que preciso, porque aquilo que tu estás a propor é um tratamento muito mais contido daquela personagem ou de uma determinada situação. Mas às vezes não são personagens, às vezes é só uma voz poética, às vezes não há... Às vezes há personagens e conflito e narrativa, outras vezes não necessariamente. Às vezes são dispositivos mais líricos, mais livres, mas a forma como os atores interpretam condiciona sempre a escrita e eu tento manter esse privilégio até o mais tarde possível, essa abertura à influência dos atores e de toda a equipa até o mais tarde possível e, portanto, tendo a só escrever o final da peça na semana da estreia, por exemplo, o mais tarde que for possível em termos técnicos e práticos. Aí você usa um ponto, né, para ajudar os atores. Às vezes sim. Até tem o Sopro, uma peça que eu escrevi em que o ponto é a protagonista, mas outras vezes não. Outras vezes há mesmo essa exigência de aprender o texto depressa. O que há, sobretudo, é, por um lado, a ideia de que eu escrevo para o espetáculo, eu não escrevo peças de teatro. A minha forma de dirigir um espetáculo passa muito mais pela escrita do que pela direção, por exemplo. A direção no sentido de encenar, de criar regras para uma estética do palco. Normalmente essa estética do palco surge como uma consequência daquilo que conseguimos construir juntos e imaginar juntos, mas a responsabilidade que eu sinto é de propor uma máquina teatral onde o texto permite, por um lado, haver combustível para o trabalho dos outros, mas também que o trabalho dos outros seja combustível de mais escrita e que haja vários planos de linguagem. E o texto permite isso de uma forma muito clara, que estejamos a falar em vários tempos verbais ao mesmo tempo. Que seja uma voz do passado, mas também uma voz do presente, mas também uma voz do futuro. E essa ideia da interligação entre vários níveis de linguagem é algo que me interessa muito e que acho que não está em mim, está no facto de eu escrever deste modo e querer conciliar aquilo que eu já queria contar, aquilo que descobrimos agora que podemos contar juntos, aquilo que gostaríamos de contar, mas não sabemos ainda se somos capazes, e aquilo que cada ator quer contar. Isso é super importante para mim. O desejo e a urgência de cada ator tem, de alguma forma, que estar presente na peça. Eu quero que as peças tenham espaço para que os atores sintam não apenas que a peça lhes pertence, mas também que precisam de fazer a peça. Não estão ao serviço apenas da minha necessidade, mas que encontramos uma necessidade partilhada. E, portanto, esse exercício, que é muito do presente, é o que me interessa e muitas vezes penso que vou escrever uma determinada peça e a peça que sai no final, a forma do texto é outra, porque o espetáculo evoluiu naquele sentido. A ideia depois do texto teatral é uma coisa que acontece a posteriori e que não me interessa absolutamente nada. Eu fico sempre surpreendido quando pessoas como o Leonardo ou casas como a Editora 34 me dizem que gostaríamos de publicar os textos. Não porque eu não acho que os textos têm qualidade, mas porque não é mesmo a minha área de atividade, não é o meu negócio, não é a minha profissão. Ou seja, é qualquer coisa com que eu colaboro da mesma forma que colaboro com a ideia de alguém fazer um documentário sobre os ensaios de uma peça, ou a ideia de alguém adaptar um texto, uma peça ao cinema. Colaboro, mas não é a minha coisa, não é o meu lugar de intervenção. Então, a edição, para mim, é muito o gesto de pessoas que olham para estas peças e dizem alguém devia ler isto. Não apenas ver, mas também ler. No início eu resisti muito a editar os textos. Eu não editei textos durante muito tempo e achava que não deviam ser editados. E foi um editor francês
François Berreur, do Solitaire Intempestif, que precisamente a propósito do By Heart insistiu tanto comigo, eu disse-lhe tantas vezes que não, achava que não, e a certa altura ele disse: a prova de que o texto tem que ser editado é que eu preciso e tu não queres. Ou seja, o facto de tu não quereres fala, digamos, de uma espécie de singularidade do texto. Tu achas que isto não é para ser editado, mas eu preciso. Eu não quero apenas, eu preciso que isto seja editado. Eu preciso que pessoas leiam este texto e que ele esteja disponível. E eu confiei nessa necessidade dele, de um editor, de um profissional que edita muito teatro e que achava que os textos deviam ser editados. Mas confesso que nunca penso na forma livro, e é uma coisa que só trato depois. Por exemplo, o aspecto gráfico de alguns dos textos que estão neste volume, que agora é lançado, é um aspecto gráfico que não corresponde ao aspecto gráfico de quando estávamos a ensaiar. Quando estávamos a ensaiar, o aspecto que tem na página é o que for mais prático para os atores. Estando em livro, tem que ter um aspecto gráfico que proponha uma experiência de leitura. E pronto, e o que eu acredito é que estas peças selecionadas para este volume permitem uma experiência de leitura que eventualmente dá prazer, que inquieta, que suscita questões, e se for esse o caso, fantástico, mas nunca pensei no objeto do livro quando estava a escrever estas peças. E a questão de ser montado por outros atores? Que era... Esse é um facto da vida, não é? Quando trabalhamos em teatro, se trabalhamos num teatro que tem uma dimensão textual muito forte, como é na maior parte dos casos o meu trabalho, e se aceitamos fixar esses textos e torná-los públicos, surge por vezes a vontade, que é muito... para usar um termo que eu gosto muito sempre de ouvir os brasileiros usar, prazerosa, essa vontade de outros fazerem esses textos. E é uma coisa que eu discuto sempre, não tenho à partida nada contra. Confio que aquilo que os outros veem nesse texto corresponde a uma necessidade presente deles e a uma interpretação pessoal noutro tempo, noutro lugar, daquilo que é o potencial daquele texto. Eu já tive a oportunidade de voltar a textos meus e trabalhei muito também como ator e até mesmo já como encenador em repertório, em texto que já existia, em texto antigo, em texto... E eu compreendo porque é que voltamos a histórias, ou porque é que mergulhamos em histórias que não são inventadas por nós, mas onde reconhecemos aquilo que gostaríamos nós de inventar ou que gostaríamos de dizer neste momento, ou que está dito de uma forma que nós achamos que é a forma justa de tratar uma determinada preocupação, uma urgência, um desejo. E portanto, fico sempre muito honrado quando há artistas e companhias que me dizem que gostariam de fazer um determinado texto, embora não seja o autor mais fácil nesse sentido, porque muitas das minhas peças eu criei-as e estão ainda disponíveis a circular, ou seja, muitos dos espetáculos, sei lá, essa peça mais recente, o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que o Leonardo mencionou e que criámos em setembro de 2020, tem uma digressão em mais de 10 países marcada, que teve que ser adiada por causa da pandemia, e que vai acontecer ao longo de 2022 e 2023. No entanto, o texto já foi editado, na França, por exemplo. E portanto, a vontade de montar aquele texto já começou a surgir de alguns artistas. E o que eu digo é, amigos, a minha prioridade é o espetáculo, é poder partilhar a criação que fizemos em conjunto. E até essa criação estar moribunda, eu não vou deixar nascer descendência dessa criação. Então só costumo dar os direitos quando a peça já não está disponível, quando já não estou a apresentar a peça original. E, portanto, nesse sentido, muitas vezes há uma decalagem entre o momento em que eu criei um determinado texto, ou escrevi um determinado texto, e o momento em que ele passa a estar disponível para outras companhias e artistas fazerem. Mas é sempre um grande prazer. E adoro quando vejo, adoro tanto quando gosto muito do espetáculo e me reconheço nele,
como quando não gosto ou não me reconheço nele. Já vi versões de textos meus que pensei não sobra 1 centímetro cúbico de mim nesse espetáculo, mas eu adoro essa possibilidade. Mesmo quando o espetáculo não é de todo algo que me satisfaça enquanto espectador, só a possibilidade de haver uma tessitura, uma amplitude tão grande no teatro, não é? Que o Pirandello possa escrever uma coisa que ele agora vai ver, encenada por mim, e que lhe diz: não há nenhum Pirandello nisto que tu estás a fazer, eu sou contra este espetáculo, ainda assim, que beleza eu poder fazer um texto do Pirandello contra o Pirandello. E o teatro permite precisamente isso. Eu ensinei há pouco tempo o Serjal do Chekhov. Eu não sei quanto do meu Serjal é que o Chekhov aceitaria que acontecesse se pudesse ter alguma espécie de poder sobre o espetáculo. Essa ideia eu acho muito interessante e acho um privilégio escrevermos escrevermos a pensar num teatro e a ver quem faça um outro teatro surpreendente para nós a partir daquilo que nós escrevemos. Cerejal aqui é Jardim das Cerejeiras. Sim. Jardim das Cerejeiras, sim. Tiago, eu queria... Muito bom isso. Você falou a Marta te perguntou sobre essa dimensão coletiva dos textos, né? E o fato é que eles existem mesmo por escrito com uma força muito grande, assim, né? Você fala, o espetáculo existe, né, inteiro no palco, mas acho que o texto dramático, pelo menos a experiência para mim ele existe inteiro como no livro, né? Assim, e acho que a ideia desse livro era justamente ter essas peças, né, fixadas aqui para gente do Brasil, e meu interesse, imagina, né, eu escrevo poesia, ler aquilo ali me abriu muitas portas, assim, e uma vontade muito grande de escrever, né? Então, acho que esse livro também tinha essa dimensão, assim, de abrir uma espécie de oficina de escrita e de leitura, né? E que eu acho que passa por essa dimensão que você acabou de falar aí, de ser diretor e de ser escritor, como se isso fosse uma coisa só, nessa coisa coletiva também. E pensando, você falou das várias temporalidades, né? Queria te ouvir falar um pouco assim da relação, porque todas essas peças elas mobilizam assim, o texto, né? Ou dramático, ou literário dramático, eles são uma espécie de personagem, né? Tem lá o soneto do Shakespeare no Bayreuth, tem o Antônio e Cleópatra, né? Que é uma adaptação, criação que você faz. A questão é que tem várias temporalidades, não é? Como se presente, passado e futuro, na verdade, mais do que sobreposto, eles estivessem fundidos. Você criasse... É como se você, assim, nas suas peças, eu tenho a sensação que a gente tem um novo tempo verbal, não é? Assim, e que isso tem a ver com a relação que você tem com o passado, com a tradição, com a herança, não é? A própria possibilidade de fazer o luto também em relação lá aos arquivos da ditadura, não é? Da censura nos 3 dedos, né, na peça. Eu queria que você falasse um pouco dessa... Porque, ao mesmo tempo, não é uma relação de submissão nem de fardo com isso que a gente chama de passado, né? Tem uma liberdade e um prazer muito grande de manusear isso, no melhor sentido da palavra manusear mesmo, né? De pôr a mão, né, no texto. Assim. É quase como se essas temporalidades fossem matéria-prima para você escrever livremente. Assim. Daí o sentido de adaptação com você fica uma coisa muito forte, assim, livre, né, e poderosa. Eu acredito que a memória é um exercício, sobretudo, do presente. A memória é uma construção presente a partir daquilo que é documento, que é história, que é recordação, mas o exercício de memória é uma construção agora, é o que nós contamos que foi, é o que nós contamos hoje que foi. Portanto, nesse exercício de memória interessa muito aquilo que nós recordamos, mas também aquilo que esquecemos e aquilo que nós ocupamos nesse espaço vazio que é o do esquecimento. Aquilo que nós acrescentamos, que inventamos, aquilo que nos incomoda no passado e aquilo que nos conforta no passado, que nos consola. E essas fricções e abraços que existem com o passado. Então,
uma das coisas que sempre me fascinou no teatro foi a ideia de poder estar a trabalhar com gente que já não existe. E isto remete-nos para a pergunta que a Marta me fez também em relação, desse ponto de vista, de ser o que não existe, escrever um texto e que agora outros vão montar. É uma das coisas que sempre me apaixonou no teatro. Eu estou a trabalhar em plano de igualdade com a atriz Isabela Abreu e o Anton Chekhov. Estamos os três na sala. O corpo dele não está, mas estamos os três a trabalhar juntos e o trabalho coletivo do teatro constrói-se também com a participação do Anton Pavlovich. E então acho que essa relação com o texto prévio, com o documento, com a adaptação, com o romance do Flaubert ou com a peça do Shakespeare, a digestão, a transformação, às vezes até muito livre, como é o caso, por exemplo, do António e Cleópatra, muito livre do texto do Shakespeare, do qual sobram 10 frases. Ou o Três Dedos Abaixo do Joelho, a partir de todos esses milhares de arquivos da censura ao teatro durante a ditadura fascista em Portugal, o arquivo foca-se sobretudo entre 33 e 74, mas é um arquivo enorme, e essa ideia de, por exemplo, tratar como texto teatral aquilo que eram os textos escritos pelos censores para explicar porque é que uma determinada peça seria proibida. É só uma diferença de abordagem, nem sequer há muita adulteração do material de arquivo. O que decidimos foi interpretá-lo com a mesma dignidade com que interpretamos Ibsen ou Strindberg ou Shakespeare ou Racine. É dizer que aqueles censores que diziam que, por exemplo, uma atriz tinha que usar uma saia 3 dedos abaixo do joelho porque se fosse mais curta não poderia subir a palco, tratar esta frase em que explicam esta regra como se fosse uma frase de Hamlet. E, portanto, só esta abordagem, que é uma abordagem do presente, mas é uma forma de construir a memória e de devolver ao teatro o que é do teatro, de roubar à censura o que nunca deveria ter sido da censura. Acho que é uma vingança doce também, que podemos fazer com arte e democracia. E ao mesmo tempo, quando criámos o Três Dedos Abaixo do Joelho, e se olhamos agora para o texto, tu dizias, Leonardo, que olhando para os textos, sentes que são uma obra que se tem de pé sozinha, que é autónoma, que é completa, mas na realidade eu acho que o que lhe dá essa sensação de construção é o facto de vir de um espetáculo. É que no Três Dedos Abaixo do Joelho está a inquietação da Isabela Abreu, porque eu comecei a colar o texto a pensar na forma como ela estava a fazer as cenas. Está o humor e a ironia fina do Gonçalo Waddington, porque nos ensaios ele lia os textos dos censores de uma maneira em que eu disse, não, aqui só basta acrescentar aqui esta vírgula e cortar estas 2 frases e o texto está pronto, não preciso de escrever mais. E de repente há no estilo da escrita estão os atores. Eu quando leio as peças deste volume ou outras, a posteriori, eu consigo identificar quais são os atores que fizeram as peças por causa do estilo da escrita. Porque aquilo eu só poderia ter escrito para aquele sentido de humor, ou para aquela violência, ou para aquela seriedade, ou para aquela emoção, ou para aquela ternura. Portanto, no fundo, eu quando leio as minhas peças, coisa que não faço habitualmente, faço muito quando tenho que ler provas por causa de uma edição, ou porque vai haver um trabalho qualquer sobre uma das peças e eu tenho que lá voltar, mas não é habitual lê-las, mas sempre que o fiz, é como se estivesse a ler um romance epistolar, uma espécie de correspondência amorosa, porque consigo identificar o que é que eu escrevi para os atores e o que é que os atores inventaram para eu escrever. E esse romance epistolar está lá em todas as peças, escondido nas entrelinhas do texto. Isso acho que deve ser bem visível para você no Antônio e Cleópatra, porque ali parece ser bem pessoal a presença do casal, né? Da Sofia e do Vitor, né? Porque realmente é como se os enunciados dançassem, né? Sem exatamente ser música, né? Que fica muito, muito bonito mesmo, assim, na dimensão de poema mesmo. Né?
o António e Cleópatra surge por causa do Vítor e da Sofia. A Sofia Dias e o Vítor Roriz são 2 coreógrafos e bailarinos portugueses que eu segui há muito tempo, de quem tenho uma grande admiração, gosto muito dos espetáculos que eles criam em conjunto. E há muito tempo que tínhamos assim um namoro prometido, dizíamos, temos que fazer uma peça juntos, temos que fazer uma peça juntos, temos que fazer uma peça juntos. E um dia eu tinha tido uma espécie de carta branca de um teatro em Lisboa, o Centro Cultural de Belém, para criar a peça que eu quisesse. Ou seja, eu não tinha feito uma proposta, eles tinham dito, vem criar uma peça. E na altura disse, olha, tenho esta carta branca, se calhar é o momento para criarmos uma peça juntos. E a vontade do Vítor e da Sofia é uma peça com texto, de fazerem ou seja, de serem intérpretes de um espetáculo meu, mas também de fazerem uma peça com texto. O problema do teatro, para 2 artistas que não vêm do teatro e que não cresceram no teatro, embora já tivessem tido algumas experiências com teatro. E na altura comecei a falar com eles o que é que poderia ser, e pensando que queria uma peça com texto, disse, porque é que não lemos o António e Cleópatra? É a minha tragédia preferida do Shakespeare, porque é uma tragédia madura, porque é uma tragédia muito irregular, é um texto muito completo, mas ao mesmo tempo muito irregular, muito completamente megalómano, com 40 personagens, e normalmente impossível de montar. É uma das tragédias menos montadas do Shakespeare, e eu penso que é porque é demasiado cara, porque tem Alexandria e Roma, dura 3 anos, tem batalhas, tem batalhas com milhares de soldados, tem coisas assim impossíveis de colocar em cena. E batalhas no mar, coisas, pronto, assim, demasiado ambiciosas. Nós sabemos que o Shakespeare as terá feito com grande simplicidade, mas ao mesmo tempo, nos dias de hoje, eu penso que a peça assusta. Num país como Portugal, e julgo que vocês entendem isso muito bem, porque conhecendo também um pouco a cena no Brasil, acho que padecemos do mesmo mal de falta de legitimidade política da criação artística, ou seja, o poder político não reconhece a criação artística como um motor fundamental da democracia e, portanto, os orçamentos públicos refletem isso mesmo e há pouco dinheiro para a criação artística. O António e Cleópatra é uma peça um pouco suicida. Mas resolvi lê-la com eles e enquanto estávamos a pensar no que é que poderíamos fazer, pensando também que é um monumento verbal, é um texto, a peça do Shakespeare é um dos grandes monumentos verbais. Mas pensando também, e na altura já me cruzava um pouco o espírito, o facto de o Vítor Roriz e a Sofia Dias serem uma dupla artística, mas serem também um casal na vida, e haver essa história do António e Cleópatra, essa história mais mítica no cinema, de adaptação que fez o Mankiewicz ter feito com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, que faziam de casal no filme, e naturalmente era um casal também, um casal tempestuoso na vida. E na altura lembrei-me disso, lemos o António e Cleópatra, e depois dissemos, agora encontramos-nos para a semana para continuar a pensar. E na semana seguinte, quando nos encontramos, o que eu lhes pedi para fazer foi para me contarem o António e Cleópatra, da leitura que tínhamos feito na semana anterior, para me contarem aquilo que se lembravam. E nesse dia comecei a... E o que é que aconteceu quando eles contaram? Como são uma dupla que tem uma química enorme e também uma grande experiência de estarem juntos em palco, eles efetivamente recordaram em conjunto e começaram a fazer uma coisa muito bonita de completarem as frases um do outro, complementarem-se, repetirem para acrescentar um pouco. E aí eu comecei a ver uma espécie de estética inicial do texto, uma espécie de estilo de texto lírico, repetitivo, melódico, musical. E imediatamente, quando comecei a tirar notas nesse encontro, depois fui para casa e pensei, a forma como eles recordaram a leitura que fizeram da peça é a forma como dançam também, que é muito complementar, 2 corpos absolutamente combinados, harmoniosos, e na altura pensei que seria interessante tentar escrever como eles dançam, ou seja, se eles fossem autores de teatro, como é que eles escreveriam? E fazer esse exercício, que é um exercício de ator, tentar fingir que sou eles a escrever. E então comecei a fazer isso. E logo me ocorreu também uma coincidência muito interessante, que é o Plutarco escreve nas Vidas Paralelas sobre o Marco António que o amor entre Marco António e Cleópatra transformou a noção de amor naquela época.
que a noção de amor a partir de António e de Cleópatra passou a ser a capacidade de ver o mundo através da sensibilidade do outro. Ou seja, amor passou a ser, com António e Cleópatra, historicamente, a noção de amor passou a ser a noção de se desistir da sua forma de ver o mundo e fazer o exercício de ver o mundo através dos olhos do outro, que acho que ainda por cima, politicamente, é uma noção de amor fantástica para os nossos tempos, para o século XXI. Mas também é uma noção de colaboração artística fantástica. E então achei interessante essa coincidência de as personagens que estão sempre a mudar, que estão sempre, mesmo na peça do Shakespeare, não é? O maior insulto dos romanos para com o general Marco António caído em desgraça é que ele se tornou feminino e oriental. O maior insulto para com a Cleópatra é que ela é masculina, dirige o Egito como se fosse um homem. E de repente eles próprios, o amor deles é conseguirem girar, não é trocar de lugar, é girar em permanência os lugares na sua relação. E eu achei que isso poderia ser interessante de reproduzir na peça, coisa que fiz com todo o texto ser uma lista de ações e pensamentos apenas do António e Cleópatra, em que o Vítor diz tudo o que a Cleópatra pensa e diz e sente e faz, e a Sofia diz tudo o que o António pensa, sente e faz. Mas também eu tentei escrever uma peça como se fosse a Sofia e o Vítor, pedindo-lhes que dançassem e falassem em palco como se estivessem numa peça minha. E portanto, esse jogo de colaboração surgiu da própria peça. Foi a peça que pediu, que condicionou a forma como nós nos relacionamos. E é verdade que, lendo, eu nunca teria escrito o António e Cleópatra como escrevi, com a liberdade com que escrevi, com a irresponsabilidade em relação ao Shakespeare com que escrevi, se não estivesse a escrever para a Sofia e o Vítor, com a Sofia e o Vítor. É muito legal, porque quando eu li o António e Cleópatra, antes de ter lido, inclusive, o pós-fácil do Leonardo, que me esclareceu um monte de coisa sobre o seu trabalho, eu enxerguei toda essa fisicalidade assim, no texto. Assim, inclusive, é um texto que é muito bom de ler até em voz alta, né? Você está lendo na cabeça, você acaba falando em voz alta, porque ele é muito físico, assim, o corpo vai. E eu adorei que você falou como foi esse encontro, como você concebeu o António e Cleópatra, que deu bem a ideia de que o teatro para você é um encontro com pessoas, né? Mais do que com profissionais ou com técnicas ou com pessoas que você acha super talentosas, dá para ver que você escreve para estar com pessoas, né? Que você gosta, que você admira. E achei que deu bastante essa dimensão para quem estiver lendo e assistindo a gente agora. Eu queria fazer uma pergunta assim, que foge um pouco do agora, assim, do que a gente está falando. Qual foi, Thiago, porque eu imagino que você saiba, porque eu sei qual foi a minha, né? Qual foi sua primeira experiência teatral, assim, que te comoveu, né? A primeira vez que você esteve no teatro, ou assistindo, ou no palco, que te catapultou para essa sua vida que você tem agora, assim, que falou, é isso. É um acumulado de momentos. Eu tenho uma memória muito clara de adorar os atores e as atrizes quando era criança e via teatro de revista à portuguesa. Estamos a falar de vaudeville, estamos a falar de espetáculo de variedades, com plumas, confetes, música, muito humor, um humor até um pouco brejeiro às vezes, mas estamos a falar assim de uma espécie de musical super comercial, super popular, que era o que eu via em criança e achava incrível, achava formidável. Mas não sonhava fazer teatro ou ser ator ou trabalhar em teatro, não era algo que... Sabia que iria fazer qualquer coisa com palavras. Se o mundo se divide entre os que falam e os que fazem, eu sabia que estava com os que falam, claramente.
não ia fazer uma coisa que ainda não está lá, não ia, das minhas mãos não sairia uma cadeira ou uma mesa, não iria curar como a minha mãe, que é médica, não iria defender, iria manipular coisas invisíveis, não é? Falar, escrever, sabia que era por aí. E depois comecei a fazer teatro na escola secundária, ou seja, com 14 anos, na Amadora, a cidade dos subúrbios de Lisboa, onde eu cresci, e ainda aí não foi o teatro que me apaixonou, eram as pessoas que eram fascinantes, porque era aquele grupo assim meio estranho, mas divertido que havia na escola. Eram assim gente um pouco estranha, que ouvia umas músicas um pouco assim, meio alternativa, mas ao mesmo tempo fascinantes, ao mesmo tempo assim umas criaturas misteriosas. E era com essas pessoas que eu queria estar, então inscrevi-me no teatro por causa disso. Quando acabei a escola e tive que decidir continuar a estudar ou trabalhar, eu fui trabalhar, eu não queria continuar a estudar. Depois achei que trabalhar era muito cansativo, muito difícil, e quis voltar a estudar, mas não tinha notas, o meu percurso académico não era muito bom. E sabia que na escola de teatro eles não precisavam de nota, só precisavam que a gente fosse à audição. Então fui para a escola de teatro e não entrei, mas fui o primeiro dos que ficaram fora, dos que foram recusados. E depois, passado umas semanas, ligaram-me da escola de teatro, já tinha arranjado um trabalho, mas ligaram-me da escola de teatro a dizer que afinal alguém tinha cancelado a matrícula e eu podia entrar, apesar de ter uma nota negativa, porque era a melhor nota negativa. E eu entrei e fiz a escola durante algum tempo, e depois tive um encontro muito particular no primeiro verão, depois do primeiro ano de escola de teatro, de escola superior de teatro. Os professores tinham-me aconselhado a continuar os meus estudos, mas não em teatro, a ir para a literatura, porque não tinha, talento para teatro. E nesse verão eu decidi ver o máximo de espetáculos e fazer o máximo de oficinas, de ateliês, para descobrir se queria mesmo continuar teatro ou não. E há dois encontros definitivos para mim. Um com um encenador português, Jorge Silva Melo. Jorge Silva Melo tinha estado ligado à Fundação e tinha sido uma das forças criativas da Fundação de uma grande companhia histórica portuguesa, a Cornucópia, e tinha depois, nessa altura, acabado de criar uma nova companhia chamada Artistas Unidos, que é uma das companhias que tem promovido muito daquilo que é a apresentação de teatro contemporâneo em Portugal. E com o Jorge tive um primeiro contacto com uma forma de trabalhar em que o ator era um artista emancipado, não estava às ordens necessariamente de um encenador, em que havia uma relação forte com o texto. E no mesmo verão encontro uma companhia belga, os TG Stan, de Antuérpia, que tem uma forma de trabalhar coletiva, sem encenador, muito livre, a partir de textos de repertório, de textos clássicos, contemporâneos, mas com uma grande liberdade em palco, com a possibilidade dos atores decidirem, tomarem decisões em palco. E esses dois encontros esse verão, em formato de oficina, foram determinantes, tão determinantes que eu devo ter mostrado tanto a minha alegria e alívio por ter encontrado formas de fazer teatro em que não me sentia infeliz, e por ter tido tanto a sensação de que estava a encontrar a minha família de teatro, que estava a encontrar, se calhar esse é o momento em que eu penso, eu quero fazer teatro, é isto que afinal eu quero fazer, que tanto os Artistas Unidos e o Jorge Silva Melo, como os TG Stan, semanas depois desse verão, me telefonaram a convidar-me para fazer uma peça com eles, e portanto eu estreio-me profissionalmente em 98 com os Artistas Unidos, numa encenação do Jorge Silva Melo, e o meu segundo espetáculo é uma digressão europeia com o Stan, de um texto de Chekhov, uma adaptação do Platonov, e esse foi o meu primeiro ano de trabalho profissional, pensando que depois voltaria à escola e à infelicidade, mas nunca voltei, nem à escola, nem à infelicidade. Tenho sido muito feliz com o teatro, e acho que agora, se voltasse à escola, continuaria a ser feliz com o teatro. Não sei se o teatro é feliz comigo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que eu seja feliz com o teatro.
Você quer ir, Leonardo? Eu acho que a gente bateu o nosso tempo, né? Já chegamos no final. Acho que... Podemos seguir mais um pouquinho, né? É. Tiago, duas perguntas aqui. Não sei se eu faço uma... Bom, já que a gente está falando de... Você falou do teatro contemporâneo, eu acho que o que eu vejo muito no teatro contemporâneo, embora eu não saberia falar com competência sobre isso, é que o processo criativo está muito inserido na cena, né? E eu vejo muito isso no seu trabalho. E é uma coisa que, quando eu comecei a estudar e fazer teatro, há 20 e tantos anos atrás, não via isso. Realmente é uma coisa que foi tomando forma nos últimos anos. E pensando nisso agora, e você imagina, você intui, ou você acha que existe algum caminho para onde você acha que o teatro está indo, o teatro que vai ser o teatro daqui a 10, 20 anos, assim? Qual é esse apontamento que surge? Ou você já sente novos ventos te levando para novas direções, assim, de um teatro contemporâneo daqui a 10 anos, 20? Este é um exercício bem curioso, esse de a profecia sobre o teatro. Eu julgo que, por um lado, o teatro surpreende-nos sempre. O teatro tem essa capacidade esponjosa de absorver o que o rodeia e depois de digerir todas essas influências e destilar depois qualquer coisa outra que nós não esperávamos que fosse o resultado daquelas coisas todas combinadas. Então eu acho que da mesma forma que o teatro tem sido capaz de dialogar com tecnologias novas, tem sido capaz de dialogar com os grandes processos históricos, com a dinâmica económica. Eu acho que o teatro vai continuar a ter essas ligações ao mundo, essas sinapses que o transformam, mas que também ajudam a transformar o mundo. Eu acho que aquilo que influenciará o teatro nós podemos prever mais facilmente. Não é? Ou seja, eu acho que esta pandemia e as suas consequências nos próximos anos vai influenciar o teatro, naturalmente, porque esta pandemia transforma profundamente a dinâmica do encontro na sociedade, o encontro físico, e o teatro, as artes performativas, a dança, dependem também desse encontro físico e das circunstâncias desse encontro físico. Então, acho que a pandemia vai ser uma forte influência. A tecnologia, que também será influenciada muito pela pandemia, mas a tecnologia e os avanços tecnológicos na área da comunicação continuarão a ser também uma influência importante no teatro. Mas a grande questão aqui também é como é que nós filtramos essas questões. Como é que, por exemplo, a relação com o outro vai ser alterada. O teatro é eminentemente local e quando viaja é como uma comunidade que viaja para outra comunidade para a visitar. O que é que vai acontecer com as relações internacionais? Não é? Nós sentíamos antes da pandemia que estávamos num mundo quase sem fronteiras, onde era possível mover-nos para todo lado. Esse mundo não existe. Está a ser reconstruído, mas não sabemos como é que vai ser reconstruído. Sabemos que é muito difícil estar na Nova Zelândia neste momento. Sabemos que ir à China tem uma série de implicações. Eu para estar em Nova Iorque em digressão a semana passada, tive que viajar pelo mundo, ir ao Canadá para poder entrar em Nova Iorque, não podia ir direto da Europa, toda uma série de questões. Então as fronteiras voltaram, não voltaram como antigamente, mas voltaram a ser um valor. Como é que vamos lidar com a distância? Como é que lidamos com o sofrimento? Agora que temos o sofrimento no nosso bairro, em todos os bairros, ricos e pobres, como é que nós lidamos com o sofrimento longínquo que acontece num deserto, que acontece num continente longínquo? Como é que nós lidamos com esse sofrimento? Vamos continuar a ser solidários? Vamos continuar a ser egoístas? Como é que nos estamos a transformar? Eu acho que o teatro vai filtrar muitas dessas questões e vai se transformar. Mas o que eu sei sobre profecias de teatro é que o teatro surpreende-nos sempre. Uma das coisas que eu acho que vai ser determinante, eu vou arriscar de qualquer das formas a profecia, mas muito provavelmente estou errado. Muito provavelmente estou errado. Mas onde eu acho que o teatro vai encontrar os grandes desafios
não é na forma de trabalhar, é na forma de se apresentar, mas sobretudo por causa do espectador. Eu acho que o espectador vai querer outra experiência no encontro. Nós sentimos agora que começamos lentamente a voltar aos teatros, como ir ao teatro, afinal, para o público, tem um valor que já não é só o do consumo cultural vertiginoso de comprar o bilhete para o espetáculo online, apanhar o Uber para chegar a horas, ver o espetáculo, ver se dá para jantar noutro sítio ainda e voltar. Ou seja, o encontro vai começar a ser, parece-me, para o público, uma coisa cada vez mais densa e complexa. Eu acho que o público vai reclamar, de alguma forma, viver experiências singulares. Vai reclamar que ver um espetáculo seja diferente de ver outro espetáculo. Que não seja só sentar num lugar. Eu acho que a arquitetura dos nossos teatros, dos nossos espaços culturais, vai ser desafiada, porque julgo que o público quer que o encontro seja cada vez mais singular e cada vez mais diferente do encontro que pode ter em casa. Se vir teatro online, se vir séries em streaming, se vir cinema em casa. Então eu acho que uma boa parte daquilo que vai ser fundamental na evolução nos próximos anos do teatro é a experiência do público, do espectador. Como é que ela vai ser singular, especial, diferente de tudo o resto, e como é que ela vai ser suficientemente diferente entre a Antígona clássica que apresentámos ontem nesta sala e o espetáculo dispositivo cénico, contemporâneo e pós-dramático que apresentamos hoje na mesma sala. Como é que esta experiência no corpo do espectador é diferente? E eu julgo que os artistas vão procurar também essa diferença, vão procurar um encontro diferente com os espectadores e, portanto, não apenas o site específico, mas a forma de usar as arquiteturas. Eu diria que nos próximos 10, 20 anos vamos ver muita criatividade, muita imaginação, muita transgressão, muito risco na forma de nos encontrarmos à volta desse gesto artístico a que chamamos teatro. Vai ter que fazer um encontro, a saída de casa tem que valer a pena, né? Acho que a pandemia também... Eu acho que é isso, eu acho que tem que ser uma aventura. Tem que ser uma aventura onde possamos exercer a nossa imaginação, como na leitura, mas ao mesmo tempo também ser desafiados a uma experiência que não seja igual à experiência de entrar numa sala só para ver o espetáculo e depois sair. Essa experiência, eu não digo que essa experiência não seja poderosíssima, é daí que eu venho, é essa que eu quero viver a maior parte do tempo, mas também acho que é essa experiência modelo que vai começar a ser desafiada porque a participação do espectador, a experiência do espectador, parece-me será cada vez mais parte da obra artística e portanto, esse gesto passivo de sentar na cadeira o tempo suficiente para que a obra aconteça no palco será cada vez menos procurado pelo público e, ao mesmo tempo, será eventualmente também cada vez menos desafiante para os artistas. Eu acho que uma das grandes questões vai ser essa. Como é que o espectador vive a experiência de ir ao teatro? Onde é que começa o teatro e onde é que ele acaba? Eu acho que estamos chegando ao fim. Aqui é onde o teatro acaba. Então, já que... Podemos finalizar, Leonardo? Acho que, já que estamos aqui a sim, né? de uma livraria e de uma editora, eu sei que já devem ter te feito essa pergunta, mas se você, Tiago Rodrigues, fosse salvar um livro da biblioteca do fogo apocalíptico, um livro ou um poema de cor, né? Se você fosse decorar um deles para salvá-lo, qual seria? Essa é uma pergunta super injusta. Eu já passei por essa experiência. Não é injusta para mim. A pergunta é linda. É injusta como pergunta, na sua natureza. É uma pergunta injusta. Salvar um livro. Eu já tive que escolher um livro para ser o último livro da minha avó.
E acho que escolhi bem. E, portanto, muito provavelmente escolheria esse. Tem que ser um livro de poesia. Isso é claro, tem que ser poesia. Porque num poema encerram-se bibliotecas. A releitura de um poema é todo um novo romance, é todo um novo tratado de história, de astrofísica, de política. E, portanto, voltar a um poema é ler outra coisa nesse poema. E, portanto, acredito que estamos a falar de salvar e de ficar... Não vamos ser tão catastróficos, não vamos salvar um livro na humanidade, vamos dizer que é aquele que ficaria connosco na ilha deserta o resto da vida, certo? Para a Lua, né? Esse tem que ser um livro que seja uma biblioteca e, portanto, claramente poesia e uma poesia que contenha essa biblioteca. Eu escolhi os sonetos de Shakespeare. Não são muitos, são um pouco mais de 150, mas são um mundo inteiro anterior ao Shakespeare e, curiosamente, contém já os 4 séculos que aconteceram no nosso planeta depois de Shakespeare. É como se ele escrevesse para nós, já para o futuro. E, portanto, eu escolheria os sonetos de Shakespeare, mas é uma escolha quase impossível. O que eu sei é que não escolheria uma peça minha. Bom, você tem um desses sonetos de cor, né? By heart. Sim. Sei vários sonetos de Shakespeare de cor, mas há um que me acompanha, o soneto 30, acompanha-me particularmente porque é o soneto que está no coração do espetáculo By Heart e que já repeti em muitas línguas, em muitos países, mais quase 250 vezes que apresentei o espetáculo nos últimos 8 anos e, portanto, já não é um espetáculo, é uma forma de encontrar pessoas, mas já nem sequer tem esse lado profissional do espetáculo. Eu nem ensaios, eu chego... Se quiser repetir do 100ª, 52ª vez aqui. Espero poder voltar e também fazer os espetáculos que tínhamos imaginado fazer em São Paulo e noutras cidades brasileiras e que nos últimos tempos não temos podido fazer. Mas, por outro lado, e essa é uma das belezas da publicação destes textos, é que permitem isso, aquilo que eu acredito que acontece quando estamos a trabalhar também um texto de outra pessoa, que é damos a mão a alguém que não está lá, não é? E, portanto, com este volume que está a ser editado e que me enche de muita alegria, eu posso dar a mão a uma série de leitoras e leitores no Brasil, embora não esteja ainda de regresso ao Brasil. Acho que a gente termina por aqui, né? Muito obrigado, Thiago. É sempre assim, uma Obrigado alegria a vocês. te ouvir, a generosidade de ver, né? Você pensando ao vivo, é muito bonito, muito bom. Agradecer à Editora 34, a publicação do livro, e agradecer à Livraria Megafauna, né, por estar nos recebendo aqui, e onde quem estiver interessado, né, pode virar aqui o livro, né, comprar o livro, encontrar o livro, e agradecer também a MIT, né, que recebeu o Thiago Rodrigues na última edição ao vivo, né. E aí acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigado, Marta. Né, obrigada, gente. Boa sorte, obrigado, Thiago. Marta. Obrigado, Leonardo. E sim, obrigado à Megafauna, que há pouco não mencionei e que nos está a acolher aqui, que espero, lá está, poder visitar em pessoa assim que regresse ao Brasil. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.